Boa tarde, presidente. Eu estou na nosso setorista aqui, vai representando a reunião, mas estou acompanhando. Boa tarde a todos. Nós já temos quórum suficiente agora e vamos então iniciar. Abrindo os trabalhos aí com essa conferência de quórum inicial. Então nós já verificamos que tem quórum suficiente para iniciarmos, né? E eu vou ler para todos aqui os pontos de pauta de hoje, são apenas 2, mas é claro que se tiver alguém que queira incluir algum ponto, pode ficar à vontade de fazê-lo. O primeiro ponto é a política de ligação de água a ser aplicada pela prestadora dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, saneamento de Goiás S.A., pelo processo SEI número 22, 23, 0000001486. O outro ponto é contrato de adesão de serviço de abastecimento de água, coleta, afastamento e tratamento de esgotos sanitários a serem celebrados entre os usuários dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário com a Saneamento de Goiás S.A. Processo SEI número 2223 00000112-15. Alguém quer fazer alguma inclusão de pauta nesse momento? Então, vamos tratar desse assunto agora, com a apresentação dos pontos pela nossa diretora aqui de regulação, a Carla, e a Camila, que é a gerente de concessão da Agência de Regulação de Goiânia. Fiquem à vontade, pode apresentar. Boa tarde a todos. Todos me ouvem bem? Sim. Ok. Só uma breve introdução, antes de passar para a Camila fazer a apresentação para os senhores. Esses 2 pontos de pauta, eles foram distribuídos para a Câmara Setorial na última reunião deste Conselho. Nós nos reunimos com a Câmara Setorial, discutimos, né, as 2 minutas de resolução, tanto a que aprova os termos do contrato de adesão, quanto a da minuta de resolução que aprova a política de ligação de água. E foi entendimento da Câmara que sugeria a esse Conselho a aprovação dos 2 pontos de pauta. E agora eu vou passar para a Camila fazer uma breve explanação para os senhores quanto aos 2 pontos de pauta. Boa tarde, me ouvem bem? Sim. Já vem a apresentação? Sim. Ok, então o primeiro ponto é sobre o contrato de adesão de serviços públicos de abastecimento de água, coleta, afastamento e tratamento de esgotos sanitários. O processo SEI que corre sobre o tema é esse número que está aqui embaixo, né? O 22.23.0000.112-5. O contrato de adesão, ele é previsto na Resolução 01, no artigo 28, que define que o modelo do contrato de adesão para a prestação dos serviços de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário deverá ser homologado pela Agência de Regulação de Goiânia. A participação social na construção desse documento foi feita pela consulta pública número 6 de 22, realizada entre os dias 6 e 28 de setembro de 2022. O objetivo deste documento é disciplinar a relação contratual firmada entre a prestadora de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e o usuário, estabelecendo os direitos e deveres de ambas as partes, bem como estabelecendo os critérios de condições da prestação dos serviços. Dentro deste contrato, estão previstos o objetivo, o preço, os principais direitos do usuário, as principais obrigações do usuário, como se dá a inclusão e a mudança de titularidade,
as principais proibições ao usuário, os termos de suspensão do serviço, da rescisão contratual e as disposições gerais e, por fim, um campo para preenchimento dos dados do usuário que está firmando o contrato junto com a prestadora. A análise deste documento considerou as alterações da Lei Federal 11.445 de 2007, dadas pela Lei Federal 14.026 de 2020, o novo marco regulatório. Também foi considerado na análise deste documento os dispositivos do capítulo 6 da Resolução Normativa 001, que trata de quais são os itens essenciais para conter no contrato. Também foi levado em conta a tendência judicial do processo referente à cobrança dos serviços de ligação. Após a análise do documento, a Câmara Técnica emitiu o parecer. Eu trouxe um extrato, um recorte do parecer. Então, eu vou trazer aqui as informações mais pertinentes. A Câmara Técnica, considerando que em 15 de março de 2023, esta Câmara Setorial dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, em reunião realizada na modalidade online, através da plataforma Google Meet, discutiu os termos do contrato de adesão, sendo acatados pelos seguintes membros: senhor Francisco das Chagas Magalhães Sobrinho, Gisele Carneiro da Silva Teixeira, Alfredo Rocha Araújo Neto, Lucielena Santos Pinheiro, Carla Cristina Silva Cavalcante Bernardo. A Câmara Setorial dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, instância consultiva do Conselho de Gestão e Regulação da Agência de Regulação de Goiânia, manifesta pela homologação do contrato de adesão a ser celebrado entre o usuário e a prestadora dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e saneamento de Goiás, S.A. Bom, posto as informações sobre o contrato de adesão, eu vou passar para o próximo ponto de pauta, que é a política de ligação. A política de ligação de água, que tramita pelo processo final 148-6. A previsão normativa da política de ligação de água está na Resolução Normativa 001 de 2019, onde no artigo 61 dispõe que os hidrômetros e os registros de passagem deverão ser instalados em caixas de proteção padronizadas de acordo com a política de ligação de água do prestador de serviços previamente aprovada pela Agência de Regulação de Goiânia. A participação social na construção deste documento se deu pela consulta pública número 7 de 2022, realizada entre os dias 23 de setembro e 14 de outubro de 2022. O objetivo do documento é estabelecer a normatização das ligações de água com finalidade de padronizar os procedimentos de todas as suas etapas, desde o requerimento até a execução da ligação de água, e estabelecer as regras de implantação do novo padrão de ligação de água aprovado pela Resolução Normativa 013 de 2022, CGR. A estrutura da política de ligação apresenta a definição dos componentes do padrão de ligação, que são os itens técnicos, né, da ligação, que é a caixa padrão, o kit de ligação de água. Também define as competências do usuário e da prestadora na execução da ligação de água e define as diretrizes da transição e implementação entre o padrão atual e o novo padrão de ligação de água. Posta a análise feita pela Câmara Setorial, foi emitido o parecer, que eu trouxe um recorte e vou ler para vocês as partes mais pertinentes, né? De forma mais resumida. Considerando que em 15 de março de 2023, esta Câmara Setorial dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, em reunião realizada na modalidade online, através da plataforma Google Meet, discutiu os termos da minuta da Resolução Normativa 016 de 2023, CGR, e que foi verificada a necessidade de ajustes no texto da minuta no que concerne a definição de prazo para início da vigência dos dispositivos da Resolução Normativa.
passando a redação do artigo 10 a vigorar com a seguinte redação. Esta resolução entrará em vigor 90 dias após a sua assinatura. Considerando que após as discussões e alterações, a redação da referida minuta foi acatada pelos seguintes membros: Francisco das Chagas Magalhães Sobrinho, Gisele Carneiro da Silva Teixeira, Alfredo Rocha Araújo Neto, Lúcia Helena Santos Pinheiro, Carla Cristina Silva Cavalcante Bernardo. A Câmara Setorial dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, instância consultiva do Conselho de Gestão e Regulação, da Agência de Regulação de Goiânia, manifesta pela aprovação da política de ligação de água a ser aplicada pela prestadora de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, Saneamento de Goiás S.A. Eu devolvo a palavra para a Carla e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Após a explanação da Camila, eu pergunto aos conselheiros se existe algum questionamento, alguma dúvida que a gente possa estar sanando. Oi, eu tenho uma dúvida. Pois não, vereador. É o seguinte, eu estou trazendo alguma informação no sentido da prática mesmo, né? Certo. Algumas pessoas assim, da população me procuraram no sentido da questão da ligação mesmo, da titularidade do contrato, né, com a Saniago. E eu não vi no texto que foi me mandado, da minuta, especificando sobre a questão em caso de falecimento da titular, né, da conta. Aconteceu algumas vezes, as pessoas me procuraram, a mãe era titular, mas só que ela não tinha a escritura, ela só tinha um contrato de compra e venda do imóvel, e ela era titular da conta. E aí acabou falecendo, e aí nem os filhos não conseguiam transferir para a titularidade deles, né? Tinha essa dificuldade junto à Saniago. Eu não sei se já foi solucionado esse problema, porque eu não vi especificado nessa minuta aí, que vai regulamentar essa questão da titularidade do contrato, né, com a Saniago, se está especificado isso, né? Eu vi outros pontos, mas essa parte não. Eu queria que me desse um esclarecimento sobre isso. Sim, essa parte, vereador, salvo engano, ela realmente não está especificada, mas essas solicitações, essas reclamações, elas não chegaram ao nosso conhecimento. Dito isso, eu pergunto ao vereador se seria uma sugestão de nós incluirmos esse ponto no texto do contrato, é isso? Sim, para esclarecer esse problema, porque foram mais de uma pessoa que me procurou para tentar ajudá-los, né, solucionar isso na Saniago, e que a gente teve uma dificuldade muito grande de ter uma solução definitiva para esse problema específico, né? Então, seria sim, já que não foi discutido isso, mas é uma sugestão já que eu estou passando, porque eu tenho visto na prática que isso tem acontecido, tá bom? Certo. Nesse sentido, vereador, presidente, eu entendo que a gente retira esse ponto de pauta, o contrato de adesão da votação, a gente vota somente a política de ligação, e aí nós vamos ver aqui dentro da diretoria, junto à chefia da advocacia, uma melhor redação para estar incluindo essa sugestão do vereador, e aí nós voltamos novamente com esse ponto de pauta para o conselho. Eu só gostaria de ressaltar que pode ser que isso não seja feito em um tempo muito, muito rápido, porque esse texto ele foi objeto de aprovação por outras duas agências de regulação, né? Que é a agência estadual, a AGR, que regula, se eu não me engano, cerca de 100 e poucos municípios, né, do estado, e foi objeto de aprovação na agência de Rio Verde, que regula Rio Verde e outros municípios. Então, partindo do pressuposto da uniformidade regulatória, nós vamos ter que voltar e rediscutir o texto do contrato com essas outras duas agências, para depois participar novamente a este conselho. Aí, presidente, essa é a minha sugestão.
está acatada. Realmente, se tem que complementar, nós vamos fazê-lo. Francisco, fique à vontade para emitir seu parecer, sua opinião. Tá. Nós temos ainda porque nós temos ainda uma transição, uma série de fatores. Nós chegamos à observação do vereador, é muito pertinente, mas como a gente já veio com muitas discussões e nessa questão do contrato, a gente tem algumas, à frente, a gente ainda vai ter ainda que sentar e fazer algumas considerações em relação à metodologia, a algumas questões que vão ser colocadas. O que deve... Na verdade, eu acho que a Saniago tem uma parte nessas questões. No caso do contrato e do falecimento e dos seus sucessores, né, já tem um procedimento, né? Mas o vereador falou que algumas pessoas tentaram fazê-lo na Saniago, mas não tiveram sucesso, né? Porque a gente poderia fazer como para a gente retornar às outras agências reguladoras, né? Eu acho que a gente podia, no caso, era abrir uma discussão com a Saniago em específico, para ela fazer uma exposição específica dessa questão, como é feito o procedimento e como porque eles trabalham com essa questão já historicamente, né, com essa questão, porque talvez o que falte aí é um esclarecimento, né? Aí a minha sugestão seria aguardar uma consulta à Saniago para como é que a Saniago, nesse caso dos herdeiros, né, de falecimento, de quem está o nome, né, do titular da conta, no caso de falecimento, como é feito, porque a gente acabou não contemplando na discussão, mas a Saniago já faz esse trabalho, né, já tem consolidação, porque às vezes falta uma informação para a gente. Aí eu colocaria a sugestão da gente abrir para a gente fazer novamente nesse contexto, mas com a consulta a Saniago, como que ela age, né? E aí se a gente vê a pertinência para acrescentar. Essa é a minha observação. Pode falar, Carla. Eu concordo com o Francisco, com certeza deve existir um procedimento, né, porque a gente está falando de uma empresa que cobra pela prestação de serviço, e talvez fosse o caso só de esclarecer qual é esse procedimento, como esse procedimento é aplicado, e, se for o caso, inserir esse procedimento no texto do contrato. Aí é isso que eu acho que a gente tem que verificar, e, sendo o caso, aí voltar com a discussão com as outras duas agências e ver a melhor forma de tratar isso. Então, a sugestão permanece, né, da gente não votar hoje o contrato de adesão e só votar política de ligação de água. É isso que todos concordam? Sim. Então, tá bom. Então, vamos agora à votação desse único ponto, né, que é a da ligação de água. E, se todos concordarem, fique como estão. E, se alguém tiver algo contra, se manifeste. Então, aprovado, tá, por unanimidade, tá, esse ponto da política de ligação de água. E o outro ponto, o contrato de adesão, será ainda foco de estudo. Bom? Mais alguém quer acrescentar alguma coisa?
Se não, podemos encerrar a reunião agora e eu desejo um bom final de semana para todos. Até a próxima oportunidade. Obrigado pela atenção e presteza de cada um. Boa tarde, até mais. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.